Bom dia, mulheres de força. Hoje o devocional é comigo, né? E o título do devocional é Raízes Podadas. O texto base está em João 15:2, que está escrito: Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos orar em nome de Jesus, para o Senhor, nos revelar o que Ele quer falar com as nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por mais um dia, Senhor, que o Senhor preparou. Por mais um amanhecer, Pai, por mais um nascer, Pai, de um novo sol. Oh, Senhor, por cada detalhe, minuto e segundo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Eu lhe agradeço, Senhor, por este momento. E lhe peço para que o Senhor, Pai, venha falando com as nossas vidas, Senhor. Venha revelando o que o Senhor quer, Pai, que façamos, ou que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, que muitas vezes, Senhor, nós não entendemos, mas nada sai do controle das tuas mãos. Amém. Bom, aqui, no dia 24, a autora fala assim que tempos atrás ela conversou com uma amiga, e essa amiga, ela tinha comentado com ela que descobriu que raízes podem ser podadas. E a autora depois concorda com ela e fala assim, ela tinha razão, realmente raízes podem ser podadas. E antes de entrar, no que o Senhor trouxe para ela, eu também fui pesquisar um pouquinho acerca das raízes. Eu falei assim, nossa, porque há um tempo atrás eu lembro que a minha sogra comprou a palmeira real, não, palmeira azul, e ela tem num vaso. Mas a palmeira, ela cresceu tanto que as raízes dela começou a levantar dentro do vaso. E eu achei que ela já tinha que ser mudada de lugar. Aí a minha sogra falou que não, que ela tinha que levantar, podar todas as raízes, cortar, para que ela pudesse continuar ali, por mais tempo e saudável, E eu achei interessante. Eu achava que as raízes só podiam ser podadas nesse sentido. E no livro, então assim, no sentido de, vamos dizer assim, continuar ali, mais forte, bonita e viçosa. Mas aqui no livro, além de ter um sentido também, assim, não só humano, físico, no sentido espiritual também, me trouxe uma nova revelação. Então aqui ela fala assim, que as raízes, acontecem quando uma árvore está para ser transplantada. E as raízes, são podadas com o objetivo de crescer e se desenvolver num novo ambiente. Aí aqui fala assim, que nós falamos muito sobre as transições divinas. E ela acha muito bonito, Mas a verdade é que essas transições, elas vêm com sofrimento, não só com a beleza. Elas vêm com sofrimento, com o crescimento, e a gente sabe disso, O testemunho na sua mensagem final, ele é sempre lindo e maravilhoso, mas até chegar ali no objetivo que o Senhor quer, a gente passa por coisas assim que muitas vezes ou a gente acha que não ia aguentar, ou períodos muito dolorosos para nós. E aqui no caso, ela fala assim, que ao mudar de cidade, ela dá esse exemplo. A pessoa se afasta das suas raízes, dos seus familiares, e muitas vezes isso gera tristeza, ansiedade. E dependendo da gravidade, a pessoa acaba até entrando em uma depressão.
eu vou dar uma lidinha, né? Por isso, muitas vezes de nós nem sempre conseguimos vencer a depressão e a dor e entender o tempo de transição marcado por Deus. E aqui há uma verdade simples e profunda. Deus age por meio de estações, segundo o profeta Daniel. Deus põe e depõe reis. Isso quer dizer que Ele é quem tem o poder de controlar o tempo e tudo o que acontece. Os processos de crescer e diminuir, ganhar, perder, estar bem ou mal, abraçar, soltar, né? Explicam a vida humana, o seu conjunto. Agora, seja qual for, em qual fase nos encontramos, temos que estar sempre cientes de que, enquanto vivermos e andarmos com Deus, seremos podadas. Aí fala assim, a poda divina não tem intenção de eliminar, cortar ou jogar fora, mas de aparar, renovar e possibilitar o crescimento e ainda mais vida. É exatamente o que o texto bíblico de hoje nos ensina. Em contrapartida, você pode estar pensando, mas se tudo está indo tão bem na minha vida, por que mudar? E isso eu achei maravilhoso, porque eu fui pesquisar um pouco mais a respeito da poda das raízes, como eu tinha dito. E aí, eu descobri que, assim, quando a gente compra essas plantinhas, né, que vem no saquinho, ou até mesmo tá num vaso, a gente quer pôr ela em outro vaso, a gente quer, né, mudar ela de local, o ideal é cortar as raízes primárias. Por quê? Porque a raiz primária, a primeira raiz, ela está, por causa ou do saquinho ou do vaso pequeno, ela começa a crescer, então ela cresce reto, profunda, né? E depois ela começa a ficar em círculos, por causa do ambiente que ela tá. Então ela começa a crescer em círculos. E isso não é bom. É bom se ela for continuar ali. Se for para mudar ela de local, a gente tem que pegar e cortar essas raízes primárias para que ela volte a crescer na vertical. E assim ela alcança mais profundidade, ela fica mais firme, mais forte. Principalmente assim, se você for pôr num vaso maior, ou se for pôr até na terra, né? E aí fala assim, que as raízes as plantas com as raízes arredondadas, elas são incapazes de sobreviver por períodos secos ou solos ressecados, sem a ajuda de irrigação. Ou seja, quando elas começam a ter essa raiz que fica redondinha no vaso ou no saquinho, elas precisam ali de uma constante irrigação, elas precisam de uma constante ajuda ali, né? E o Senhor, como fala assim, a nossa vida é dividida assim, até em níveis também, né? Isso a gente ouve muito na igreja, né? Que nós somos bebê, recebemos a papinha, depois o alimento, né? O leite, depois o alimento sólido, né? E o mesmo é para as raízes, né? Se a gente ficar só na dependência, o Senhor não quer que nós ficamos assim, só na dependência ali do leite, né? Vem e recebe, vem e recebe. O Senhor quer também que nós possamos aprofundar as raízes e buscar também aprender a... Deixa eu só pausar aqui, gente. Aprender também a reservar, né, o nosso alimento. Eu estava vendo a função da raiz, as principais funções é absorção, condução e reserva. Então, as raízes, elas reservam também o alimento. E o Senhor quer que nós aprendamos também a reservar o alimento para nos períodos difíceis, né? E para isso, as nossas raízes precisam ser podadas, porque assim, então, elas vão penetrar, fala assim que elas ficam tão fortes que elas conseguem até penetrar em solos áridos ou em rochas, ou rochosos, né, com muita pedra, essas coisas. Porque o que acontece? Quando a gente
Muitas vezes compra uma plantinha, já viu que às vezes a plantinha não vai pra frente, a gente fala, ai, nossa, não foi pra frente. Eu pensava muito isso. Nossa, não conseguiu. É porque as raízes dela, por estar muito tempo naquele saquinho ou naquele vasinho, ela tinha que ter sido podada para que a raiz primária ela pudesse ter força novamente, aquela parte arredondada dela saísse e ela pudesse ter força para se aprofundar novamente no solo. E como a gente não poda, a gente não conhece muito, muitas vezes a gente vai, planta bonitinho, aduba, compra tudo e a planta não vai para frente. Ela começa a morrer, começa a secar, né? Muitas vezes eu ouvi assim, essas plantinhas de mercado, elas não dá certo, elas não funcionam. Mas não é, porque muitas vezes a gente não conhecia essa parte da poda, né? E trazendo para o lado espiritual nosso, é a mesma forma, né? O Senhor, muitas vezes, Ele quer mudar a gente de lugar, porque a gente já está num ambiente em que a gente se sente seguro, né? Como a autora disse, né? Em que tá tudo dando certo. E a gente tá bom. Só que também a nossa busca no Senhor, muitas vezes ela pausa ali, né? E o Senhor quer mais de nós. Ele quer que a gente continue buscando. Então, muitas vezes tem que dar aquela paradinha nas nossas raízes para que nós possamos voltar a buscar mais ainda o Senhor, a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Né? Foi assim que o Senhor falou comigo no meu coração, né? Eu vou finalizar aqui com o que a autora colocou. Mas assim, o que Deus falou mais com a minha vida foi isso. Espero que Deus tenha falado com a vida de vocês também, em nome de Jesus. Lembrem-se, a poda sempre se dá em ciclos e estações, por isso não durará para sempre. Mulher, o Senhor é fiel para concluir o cultivo que iniciou em você. Portanto, submeta-se ao agricultor e permita suas raízes sejam podadas por ele. Amém? Tenham um bom dia. Fiquem na paz do Senhor.